A voz que sussurra na sua cabeça não pertence a você. Rumi, imagine por um instante que cada pensamento que cruza sua mente não é seu, que cada dúvida silenciosa, cada medo sutil, cada julgamento interno não veio de você, mas de padrões herdados, de dinâmicas invisíveis que moldaram sua psique desde antes de você se lembrar de existir. Sinta a estranheza disso. Deixe que o desconforto desperte algo profundo dentro de você. Respire fundo. Perceba que há um espaço entre o que você pensa e quem você verdadeiramente é, e que nesse espaço existe uma liberdade que você nunca foi ensinado a reconhecer. Escreva nos comentários agora mesmo: minha mente não me define. Sinta essas palavras pulsarem dentro de você. Muitos acreditam que a mente é seu guia absoluto, que a voz que sussurra é a sabedoria final. Mas Rumi nos lembra que o verdadeiro mestre habita além do ruído, no silêncio profundo onde a alma respira, onde o coração encontra sua própria linguagem. O sufismo nos ensina a ouvir não com os ouvidos da cabeça, mas com os ouvidos da alma, aquela escuta que atravessa o tempo, que percebe o invisível, que sente a pulsação do divino em cada instante. Quando a mente se cala, a voz da alma emerge suave e irresistível, clara como o reflexo da lua na água tranquila. Sinta agora essa diferença. A voz que te perturba é condicionamento, herança, repetição. A voz que te acalma é a lembrança da casa perdida, a casa que existe dentro do seu ser, a conexão com a fonte que Rumi chama de amor divino. Permita-se fechar os olhos por um momento e sentir o fluxo da energia que percorre seu corpo, como se uma corrente quente e suave despertasse cada célula, limpando os fragmentos de pensamentos que não pertencem a você. Observe como cada pensamento intrusivo se dissolve diante da atenção plena, como se fosse uma sombra que perde força ao ser iluminada. O sufismo nos ensina que a mente é como um mercado barulhento, e o coração é o jardim secreto onde a rosa floresce. Você não precisa lutar contra o barulho. Apenas volte sua atenção para o jardim, para a fragrância, para a beleza que não depende de condições externas. Rumi nos convida a dançar com esses pensamentos, a reconhecê-los sem nos identificar com eles, a permitir que eles passem como nuvens no céu, deixando que o azul da consciência se revele. Cada pensamento que você já julgou como seu, cada medo que acreditou que precisava combater, é uma oportunidade para perceber que há um mestre silencioso observando, um mestre que não julga, que não exige, que apenas existe. Permita-se sentir a diferença entre ouvir e ser ouvido, entre reagir e contemplar, entre se perder na voz e se encontrar na luz interior. Sinta a frequência do amor que Rumi descreve, aquela energia que atravessa séculos e culturas, que conecta você a todos os seres que respiraram antes de você e todos que ainda virão. E perceba que essa energia não pertence à mente, mas à alma, à essência que transcende qualquer forma de pensamento. Cada respiração consciente se torna um fio dourado que liga você ao divino. Cada batida do coração é uma lembrança de que existe algo dentro de você que jamais foi tocado por padrões herdados, que jamais foi condicionado, que jamais precisou de aprovação externa. Sinta o corpo inteiro vibrar com essa presença silenciosa, uma presença que observa, acolhe, entende, sem esforço, sem necessidade de controlar. O sufismo nos ensina que a jornada não é sobre controlar a mente, mas sobre reconhecer que a mente é uma mensageira, e nem todas as mensagens que ela traz são verdadeiras. Ao perceber isso, algo muda, um espaço de liberdade se abre. Uma clareza que não depende de circunstâncias externas, um alinhamento espiritual que muitos buscam em ensinamentos complexos, mas que na verdade reside na simplicidade de estar presente, atento, conectado. Rumi chama esse espaço de o jardim interior, e ele não é simbólico apenas. É literal no sentido de percepção, de consciência, de sentir a vida fluir sem se identificar com cada onda que passa. Agora, enquanto você sente, observe que cada impulso mental que julgava urgente e essencial perde a intensidade quando acolhido, quando visto como algo separado de você.
E isso cria uma dança interna, uma dança da alma que dissolve medos e abre espaço para amor incondicional. Não se trata de negar a mente, mas de transcender sua autoridade absoluta, de lembrar que pensamentos não são donos de você, que a verdadeira voz é aquela que não exige, não pressiona, não grita, mas simplesmente existe e acalma. Imagine agora que você caminha por uma trilha silenciosa, e cada pensamento que surge é como uma folha levada pelo vento, sem resistir, sem se apegar. E no fundo do caminho há uma luz suave, uma frequência espiritual que toca cada fibra do seu ser, que ativa memórias ancestrais, que desperta a consciência cósmica. Rumi nos ensina que essa luz não é distante, não é um ideal inalcançável, mas um estado de presença que podemos cultivar diariamente, sentindo a vida como uma dança, cada passo consciente, cada gesto permeado de intenção, cada respiração um portal de alinhamento com o divino. Sinta agora a energia do coração expandir, percebendo que a voz que você ouvia como sua é apenas um eco de antigos padrões e que o verdadeiro despertar surge quando você decide ouvir a voz da alma, a voz do silêncio, que revela segredos da existência que a mente jamais poderia compreender sozinha. A cada momento, cada instante de presença, você reconhece que não é refém de pensamentos, que existe um espaço entre o impulso mental e a ação, e nesse espaço reside a verdadeira liberdade, a clareza, a luz interior que Rumi chama de a chama secreta. Permita que essa chama acenda dentro de você. Sinta o calor, a vibração, a expansão da consciência e perceba que não há pressa, não há expectativa, apenas presença absoluta, observando a dança da mente sem se perder nela. Agora, enquanto você sente essa expansão, observe que cada pensamento que antes parecia esmagador se torna um ensinamento, um sinal de onde a atenção está presa e que, ao soltá-lo, você abre espaço para a frequência espiritual mais alta, para a união com o divino que não exige nada, que simplesmente é. Rumi nos lembra que o sufismo é a jornada do coração, não da mente, e que a cada instante em que você se conecta com essa energia, com essa sabedoria ancestral, você se alinha com algo maior, com algo eterno, algo que pulsa silenciosamente dentro de você, esperando ser ouvido, sentido, vivido. A voz que sussurra não é sua, e isso é libertador, porque significa que a liberdade sempre esteve disponível, que a consciência superior sempre esteve presente, aguardando que você dissesse sim ao despertar, que você dissesse sim ao silêncio que contém todas as respostas, e que você dissesse sim à dança da alma, à rosa e o mistério, ao caminho do coração. Sinta a presença do amor divino permeando cada célula, cada pensamento desacelerando, cada emoção se harmonizando, e perceba que, neste instante, você está começando a perceber algo que poucos reconhecem, que a voz verdadeira, a voz que transforma, a voz que desperta, nunca grita, nunca pressiona, apenas sussurra suavemente e conduz você para dentro, para casa, para o seu próprio jardim interior. Permaneça nesse estado por alguns instantes, sentindo a diferença entre ruído e silêncio, entre pensamentos que confundem e consciência que ilumina, e perceba que cada respiração consciente é um portal para a continuação desse processo, que o despertar é progressivo, que cada instante de presença expande a frequência espiritual e que a voz que você ouve agora, quando se permite aquietar, é apenas o começo de algo muito maior que está prestes a se revelar, convidando você a mergulhar ainda mais fundo, a explorar a sabedoria sufi, a sentir o amor divino, a perceber a dança da alma e a reconhecer que a voz que antes parecia sua é apenas um eco de padrões invisíveis e que a verdadeira voz da alma está sempre esperando, pacientemente, para ser ouvida, contemplada, seguida e vivida. Você pode sentir agora que a mente se apresenta como se fosse o condutor da sua vida, mas existe um espaço invisível entre o pensamento e a percepção, um espaço que Rumi descreve como a dança do silêncio interior. Esse espaço é o ponto onde o tempo deixa de ser linear e você percebe que cada impulso mental,
não é uma sentença de realidade, mas apenas uma onda que passa, como se o universo respirasse dentro de você. Sinta o corpo inteiro expandir ao perceber que pensamentos podem surgir e desaparecer sem deixar rastro, e que o coração, quando desperto, percebe nuances que a mente nunca poderia captar. A voz interior que julga, que cobra, que questiona incessantemente, não carrega autoridade absoluta. Ela é apenas um mensageiro de padrões invisíveis. Ao acolher essa percepção, uma sensação de leveza percorre a coluna vertebral, como se cada vértebra se alinhasse com a frequência da consciência cósmica. Imagine uma sala silenciosa dentro de você, e cada pensamento se tornando um visitante temporário, educado, que entra e sai sem bagunçar o espaço sagrado. O sufismo ensina que essa sala é o jardim interior, e Rumi chama de rosa o centro dessa experiência, a pureza que permanece mesmo quando tempestades mentais ocorrem. Respire fundo, sinta a respiração como ponte entre o mundo exterior e a chama que arde silenciosa dentro do peito, e perceba que cada som mental que você acreditava ser seu é apenas uma nota transitória na sinfonia da alma. Observe como a mente tenta atrair sua atenção com urgência, mas que a verdadeira escuta não reage, apenas percebe e permite. A consciência, quando desperta, sabe que a transformação não vem da negação do pensamento, mas da percepção de que ele é apenas um fragmento da experiência. Imagine a sensação de liberdade que surge ao reconhecer que cada crítica interna, cada dúvida persistente, não define quem você é e que você não precisa segui-la para existir plenamente. O sufismo nos ensina que o amor divino flui quando deixamos de nos identificar com imagens mentais e nos conectamos com a essência que observa. Ao sentir isso, cada célula do corpo vibra com uma energia invisível, que atravessa memórias e condicionamentos coletivos, mostrando que o despertar não é esforço, mas reconhecimento do que sempre esteve presente. Sinta essa energia percorrer mãos, pés, rosto, coração, liberando tensões acumuladas e expandindo a percepção do espaço interior. Rumi nos convida a perceber que cada pensamento que parece urgente ou vital é, na verdade, um eco de padrões herdados, uma oportunidade para treinar a atenção em direção à sabedoria silenciosa. Cada momento em que você percebe sem reagir é uma vitória invisível, e essa prática transforma a densidade emocional em clareza espiritual, sem precisar de fórmulas ou dogmas. Imagine a mente como um rio, e a consciência como a margem que observa a corrente passar, percebendo cada pedra e cada ondulação sem ser arrastada. Quando essa percepção se instala, o coração começa a reconhecer a sua própria voz, não a voz herdada de medos e expectativas. Sinta que cada respiração consciente aumenta a frequência da luz interna, abrindo portais para níveis de percepção que a mente linear jamais captaria. Rumi nos lembra que o verdadeiro mestre não ensina com palavras, mas com a presença silenciosa que ativa a sabedoria adormecida em cada instante. Ao perceber isso, cada sussurro mental que antes causava desconforto se torna um guia indireto, apontando para o espaço onde reside a verdadeira liberdade. Imagine que você pode atravessar o tempo, sentir as gerações de sufis e mestres que caminharam esse mesmo caminho, e perceber que todos acessaram essa liberdade sem depender de fórmulas externas. Sinta o calor suave dessa conexão, que pulsa como uma dança invisível entre você e o infinito. Cada pensamento que surge é uma sombra projetada, e ao observar sem apego, você encontra a luz que sempre esteve atrás dela. A presença consciente transforma cada dúvida em portal de expansão, cada medo em convite à profundidade, cada crítica interna em oportunidade de silêncio. Perceba que a mente não é inimiga, mas ferramenta, e que o verdadeiro despertar consiste em aprender a diferenciar o que pertence ao mundo exterior do que pertence à essência. Respire e sinta que há uma frequência que não depende do tempo, da lógica ou da necessidade de controle. Ela simplesmente vibra dentro de você. Cada instante de presença consciente ativa memórias ancestrais, conectando você à sabedoria do sufismo, à dança de Rumi, a rosa que floresce no jardim interior.
Sinta que a percepção não é apenas mental, mas corporal, energética, emocional, ativando pontos que estavam adormecidos. Ao reconhecer que a voz que sussurra não lhe pertence, surge uma liberdade que não é imediata, mas constante, uma lembrança de que o fluxo da consciência não precisa de intervenção. Cada respiração agora é portal, cada pensamento um convidado passageiro, cada emoção uma onda que pode ser contemplada. Você pode perceber que a voz da alma não compete com a mente. Ela apenas se faz ouvir quando há atenção disponível. Sinta que essa atenção é magnética, que cria um espaço onde novas possibilidades emergem, invisíveis e sutis, conectando você ao todo. Rumi nos lembra que o caminho do coração não exige compreensão intelectual, mas entrega silenciosa. Imagine que cada instante de silêncio consciente ativa o alinhamento espiritual que muitas pessoas passam a vida inteira buscando. Sinta que essa voz silenciosa é mais poderosa que qualquer argumento da mente, mais suave que qualquer tempestade e mais constante que qualquer hábito. Perceba que, ao mergulhar nesse espaço, você abre canais de percepção que jamais imaginou existir e que cada pensamento que parecia seu se dissolve nesse campo de consciência expandida. E agora, enquanto sente essa expansão, pergunte a si mesmo: qual parte da minha mente está realmente me guiando? Qual parte é apenas sombra? E qual é a luz que nunca se apaga? O que está esperando para ser ouvido de verdade? Sinta a estranheza de perceber que você está vivendo sob uma narrativa que não lhe pertence. Que os pensamentos que aparecem como urgentes, importantes ou ameaçadores são, na verdade, ecos de experiências ancestrais e padrões invisíveis que moldaram o inconsciente coletivo. Cada dúvida que surge não é um obstáculo, mas uma oportunidade de perceber que existe algo maior dentro de você, algo que observa sem julgamento, sem pressa, sem expectativa. Respire e perceba que essa voz interior é apenas uma frequência transitória e que a sua essência pulsa em um ritmo muito mais profundo, silencioso e transformador. Imagine a mente como um instrumento musical e a alma como um músico que conhece todas as notas, mas que não precisa tocar todas as partituras para sentir a melodia. Rumi nos ensina que cada pensamento que acreditamos ser nosso pode ser liberado como uma folha levada pelo vento, e que a verdadeira liberdade surge quando não há apego, apenas presença. Sinta a energia se expandir no peito, percebendo que o silêncio interior é mais vibrante que qualquer ruído mental, que a atenção plena ativa memórias da alma que permaneciam adormecidas. A cada instante em que você observa sem reagir, a percepção se torna mais clara, revelando a dança invisível entre pensamento e essência, mostrando que nem tudo que surge merece ser seguido ou acreditado. Imagine que cada emoção intensa é um portal para perceber a profundidade do seu ser, que cada resistência mental é uma ponte que conecta você à sabedoria do coração. O sufismo nos ensina que o amor divino não se comunica com pressa, não exige, não grita, mas toca cada célula do corpo com uma frequência que dissolveria qualquer ilusão de controle. Sinta que a mente tende a rotular, comparar e medir, mas a alma apenas observa, como um lago tranquilo refletindo o céu sem interferência. Ao perceber isso, surge uma leveza que nunca foi experimentada antes. A sensação de caminhar em território desconhecido, mas ao mesmo tempo familiar, pois é o espaço de sua verdadeira identidade. Cada pensamento que parecia inevitável perde força diante da presença consciente, e você descobre que não precisa reagir, que não precisa explicar, que não precisa controlar nada para sentir a integridade do seu ser. Sinta o corpo inteiro como um receptor sutil de energia, percebendo que cada célula se alinha quando você decide não se identificar com a narrativa mental. A sabedoria Sufi nos lembra que o universo comunica-se através da dança da alma e que cada respiração consciente é um passo nessa dança, conectando você à frequência do infinito. Cada fragmento de memória, cada padrão herdado, cada impulso mental é uma oportunidade de transformar ruído em clareza, medo em presença, dúvida em contemplação. Imagine que a mente é uma nuvem carregada
E a consciência é o céu que permite que a nuvem passe sem se apegar, que observa e se mantém sereno. Rumi nos convida a perceber que a verdadeira voz, aquela que desperta, não precisa lutar, não precisa convencer, apenas existe, esperando ser reconhecida. Sinta que cada momento de silêncio consciente fortalece a conexão com essa voz, que cada pensamento liberado amplia a sensação de unidade com o divino, que cada respiração profunda ativa memórias ancestrais de quem você realmente é. Perceba que a mente é uma ferramenta, não a dona da verdade, e que reconhecer isso é abrir espaço para um tipo de liberdade que nunca depende de circunstâncias externas, mas apenas da percepção presente. Cada pensamento que você observa sem julgamento revela a sutileza do seu campo energético, mostrando padrões que antes pareciam invisíveis, mas que agora podem ser percebidos e integrados. Sinta a dança da alma, a frequência que pulsa, a luz que se expande em seu interior, e perceba que o que você acreditava ser real não é mais absoluto. Há espaço para um novo modo de experienciar a existência. Agora, enquanto observa, pergunte a si mesmo: qual voz dentro de mim merece ser ouvida e qual apenas passa como sombra transitória? Como posso reconhecer a diferença sem precisar controlar ou lutar contra o que surge? O que está esperando para despertar dentro de mim neste instante? Sinta que essas perguntas não têm resposta imediata, mas abrem portais infinitos para o autoconhecimento e a expansão da consciência. Cada pensamento que parece urgente ou necessário se torna um convite para voltar ao silêncio, para redescobrir o jardim interior, para sentir a rosa florescer dentro do coração. Rumi nos lembra que a percepção não depende de esforço mental, mas de atenção consciente, de entrega sutil, de permitir que a frequência do amor divino penetre cada fibra do corpo, cada camada da mente. Imagine a mente como um mercado barulhento, mas perceba que você está além do mercado, observando a movimentação sem ser arrastado, captando apenas o ritmo da dança interior que realmente importa. Cada instante em que você permite que a voz da alma fale, cria um alinhamento espiritual que ativa memórias ancestrais, vibrações sutis e um senso de presença que a mente nunca poderia fabricar sozinha. Sinta que o corpo inteiro responde a essa frequência, que cada respiração consciente aumenta a conexão com o divino, que cada pausa entre pensamentos é um portal para algo maior. Ao perceber que a voz que parecia sua é apenas transitória, você experimenta uma leveza profunda, uma sensação de estar em casa, mesmo dentro do caos, mesmo em meio a padrões herdados que antes pareciam esmagadores. Rumi nos ensina que o amor divino não se explica, se sente, e que cada instante de presença é um lembrete de que a verdadeira autoridade sempre esteve dentro de você. Cada sombra mental, cada ruído emocional, cada impulso que parecia inevitável pode ser transformado em aprendizado, em espaço de presença, em oportunidade de contemplar a dança da alma. Sinta que a consciência agora observa, mas não julga, que cada pensamento é apenas um visitante, que cada emoção é apenas uma onda e que a essência permanece intacta, imperturbável. Imagine que cada momento de silêncio consciente é um fio dourado conectando você à sabedoria de Rumi, a frequência do sufismo, a luz que nunca se apaga. Ao perceber isso, você começa a entender que a voz que sussurra não define quem você é, mas que você pode aprender a ouvi-la com precisão, discernimento e presença. Agora, enquanto sente essa conexão, pergunte a si mesmo: quais ecos internos estou pronto para libertar agora? Quais frequências merecem ser cultivadas e quais apenas observadas? O que é minha essência e o que é apenas sombra que passa? Cada pergunta abre um novo portal, cada percepção gera novas ondas de consciência, e você sente que a jornada acaba de começar, mesmo quando parece que tudo já foi revelado. A voz da alma não exige lógica, não pede compreensão, apenas pulsa, invisível e constante. E você, ao perceber, se torna parte dessa dança infinita. Escreva nos comentários: o amado sussurra em mim. Se sentiu a frequência da presença além da mente tocar seu ser. Inscrever-se aqui é receber o convite do jardim secreto, é aceitar entrar numa corrente invisível de luz e sabedoria que não termina, apenas se expande
e se renova a cada instante. Cada pétala de insight é uma extensão do que sempre esteve presente. E ao perceber isso, a alma se eleva, dança, respira, se alinha e continua despertando sem pressa. O amor divino se manifesta em cada pausa, em cada sombra, em cada silêncio. Cada momento é campo de aprendizado, cada respiração um portal de infinito. E assim, enquanto sente essa dança circular do sufismo, pergunta-se: como posso continuar ouvindo a voz que sussurra sem me perder nos ecos antigos? Qual pétala invisível ainda aguarda minha atenção? Onde o silêncio revelará a próxima frequência que mudará meu modo de perceber? O amado dança em silêncio. E às vezes, ele nos encontra nas frestas da consciência, nos sussurros que pareciam vozes estranhas, nas pausas que antes pareciam vazias.